Boa tarde. Eu estou aqui, eu recebi, enfim, a gente vai começar a nossa conversa sobre o papel da avaliação no retorno das aulas. Estou super feliz em receber esse convite da Elos para mediar essa conversa sobre um tema que é tão importante e que tem sido bem recorrente, né? Muitos educadores têm pensado sobre o assunto e solicitado um debate de ideias, né, sobre como o que a escola pode fazer, o que a Secretaria de Educação pode fazer. Então, a gente vai ter essa conversa aqui. Eu vou começar me apresentando brevemente. Eu sou Alex Moreira. Eu tenho um mestrado na área de gestão e avaliação pública e estou fazendo doutorado na área de educação. Atuo com formação de gestores e professores, e também atuei na Secretaria de Educação de São Paulo no núcleo de avaliação. E aí, para essa conversa, a gente está aqui hoje com a Ana Valéria e a Michele, que vão ajudar a gente a refletir sobre esse assunto. A Ana é professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro há 26 anos, tem uma larga experiência aí, trabalhou como regente, coordenadora pedagógica, diretora de escola, consultora pedagógica num programa chamado Formar, e também trabalhou em diferentes funções na Secretaria de Educação. Atualmente, ela é superintendente de avaliação lá no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Ana, por estar aqui com a gente. E a Michele, que é professora por 16 anos, atualmente é diretora de escola na Rede Municipal de São Paulo, atuou como coordenadora pedagógica, trabalhou com formação de professores, no núcleo de avaliação também da Secretaria de Educação de São Paulo, e faz um mestrado no tema. E eu já tive a oportunidade de, em outros momentos, trabalhar um pouco com a Ana, com a Michele, então estou super feliz de poder aqui mediar essa conversa. E antes da gente começar, muitas pessoas já estão aí participando, então coloquem de que lugar vocês estão falando. A gente está aqui se propondo a fazer um debate de ideias, então também à medida que o tema a gente começar a discutir e conversar sobre ele, coloquem sugestões, coloquem perguntas que vocês gostariam de que fossem abordadas aqui. A gente vai tentar abordar o máximo de perguntas possíveis, e eu vou começar dando um oi para algumas cidades que já estão presentes, né, aqui já nesse momento. A gente tem em São Paulo o pessoal de Santo André, Mogi das Cruzes, São Paulo, né, a cidade, Piacatuba, em Minas Gerais, Marabá, no Pará. Eu sempre acompanho as lives e vejo que tem um pessoal que é cativo, está sempre aqui. Maricá, no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Maceió e Penedo, em Alagoas, Porto Velho, em Rondônia, Teresina, Piauí, Aquirás, no Ceará, Cascavel, no Paraná, e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Então, aqui são só algumas das cidades. A gente vai falando as outras cidades ao longo dessa nossa conversa. E também eu quero fazer um lembrete. Eu estou estreando nessa função aqui de mediar, então sejam generosos aí comigo. A Elos vai fazer um sorteio de um curso online, 100% gratuito, então tem um link aí para vocês se inscreverem. Aí no final da live eu vou informar a pessoa que, enfim, ganhou o sorteio, tá? E vai ganhar o curso. E aí acho que a gente já começa a falar então sobre o tema, né? E aí tem uma questão importante para a gente começar aqui a conversar, que é por que falar sobre esse assunto? Por que conversar sobre a avaliação nesse momento que a gente está vivendo, né, de se planejar para um retorno, nesse contexto de algumas redes e secretarias tendo aulas remotas? Então, muitos educadores têm refletido sobre o papel das avaliações nesses contextos que a gente está vivendo. E aqui a gente está propondo fazer um debate de ideias, né, de pensar como que a gente pode planejar esse momento avaliativo no retorno das aulas, e não como verdades absolutas. A gente sabe que o nosso país é um país de realidades
diversas. Então, aqui é muito mais um debate de ideias, para a gente pensar a partir das experiências das convidadas que estão aqui, o que tem sido feito, o que tem se planejado fazer, para ajudar vocês, dentro da realidade que vivenciam, a pensar o que faz mais sentido e também compartilhar aqui com a gente o que vocês estão fazendo, porque acho que a gente chega com uma ideia e a ideia é a gente poder sair com muitas outras ideias. Então, é muito relevante falar sobre esse tema, porque a gente tem vivido muitos desafios de um retorno gradual e progressivo, né, em algumas secretarias, planejando esse momento. Tem a questão de protocolos de higienização, né, de como é que a gente vai voltar, mantendo a questão da saúde dos profissionais, dos estudantes, como que vai ser as rotinas de transporte, de alimentação, de suporte emocional à comunidade. Então, tem muitos temas que fazem parte desse assunto. A gente quer trazer atenção para as questões pedagógicas e especificamente falar um pouco sobre as avaliações, né? E pensando a promoção da aprendizagem dos estudantes. E aí, para a gente começar, eu vou colocar uma primeira pergunta aqui para a gente abrir esse debate, que é por que avaliar, né? Acho que para introduzir o tema, e quais os usos que a gente pode fazer da avaliação nesse momento ou de maneira geral. E aí eu queria chamar a Michele para poder ajudar a gente a pensar sobre esse assunto. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade, né, e essa apresentação generosa do Alex. E a gente está num momento muito especial, que exige uma série de cuidados pelas especificidades, né, por ser um momento único, a gente nunca ter passado por isso. Mas quando a gente pensa em avaliação, a gente pode recorrer ao próprio conceito do que é avaliar para começar a pensar no porquê que a gente tem que avaliar e os usos que a gente vai fazer disso. Então, tem um consenso, né, tanto acadêmico e eu acredito que também na prática docente, que o avaliar é o momento que a gente analisa um determinado percurso para fazer um juízo, para fazer um julgamento daquelas aprendizagens daquele momento. Só que esse julgamento dessas aprendizagens, eles devem ser feitos baseados em levantamentos de informações, né? Nós levantamos informações sobre essas aprendizagens para poder fazer esse julgamento. E para que eu preciso levantar essas informações para estabelecer um julgamento sobre aquilo que seria a aprendizagem, né? Se aquilo está adequado ou não, está satisfatório ou não. Porque é esse julgamento baseado nessas informações levantadas que vão ajudar a gente a planejar, né? A planejar essa retomada, a pensar em intervenções, em pensar nas ações que a gente vai poder fazer, principalmente nesse contexto de pandemia, com uma diversidade tão grande, onde tem aqueles que conseguem ter um acesso, têm um amparo, e outros não têm acesso nenhum, outros têm um acesso parcial. Esse levantamento de informações, que faz parte da avaliação, para subsidiar a gente a julgar o que está satisfatório, o que não está, para ajudar a gente a decidir aonde investir esforços para minimizar os problemas deste momento da pandemia. E esse levantamento de informações para fazer um julgamento que vai ajudar nessa tomada de decisão, ele vai estar presente em todos os níveis, né? Essa tarefa, ela vai precisar ser motivo de dedicação de todos nós, né? Do professor que conhece o seu aluno, de quando esse aluno voltar, a gente pensar como levantar essas informações, de como ele estava, o que ele conseguiu avançar ou não, aonde ele parou, para pensar num percurso para esse aluno. O coordenador pedagógico olhando para esse mapa da sua escola, o diretor de escola para ver como ele vai subsidiar, vai dar apoio para a sua equipe, e as secretarias de educação. Então, a gente coloca numa forma conceitual e genérica, mas esse movimento de levantar essas informações, de mapear até onde cada aluno
conseguiu se desenvolver ou ficou estacionado por diferentes motivos, para subsidiar essas ações que vão ser feitas, ele é imprescindível. E aí, tomando, né, os usos dessa avaliação, nesse momento, o julgamento que a gente precisa é um julgamento para tomada de decisão, para desenvolver boas propostas e subsidiar esses docentes e alunos para que eles avancem. Não seria um momento e uma condição adequada para um julgamento no sentido de uma tomada de decisão sobre a continuidade ou não de um percurso de um aluno, né? Quando a gente fala do uso da avaliação para a retenção, porque isso é algo que eles me questionam. O aluno vai ser promovido? Não vai? Ele vai fazer o ano de novo ou não? Eu acho que é muito cedo e que a gente tem que pensar em como esse aluno está, como que essa avaliação nos ajuda a entender em que nível esse aluno está e como a gente vai ajudar esse aluno a avançar, e não em outros julgamentos que talvez caiam nesses usos, né? São pontos importantes, e a Michele, já na fala dela, esbarra em alguns desses desafios, né, que a gente tem vivido, e aí eu já vou fazer um gancho e trazer uma pergunta para a Ana, que trabalha em Secretaria de Educação, tem uma experiência bem consolidada de apoio às secretarias, está na secretaria, trabalha dentro de um núcleo voltado para avaliação. Quais são esses desafios, os principais desafios que você tem percebido, Ana, a partir da sua experiência, de avaliar nesse contexto que a gente está vivendo, do retorno às aulas, e também como vocês, aí, dentro da sua realidade, têm superado esses desafios? Que questões você sinalizaria em relação aos desafios e a como superá-los? Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, estou bastante feliz de estar participando aqui desse encontro com a Alex, com a Michele, então muito obrigada a elas. E espero, como a Alex bem colocou no início, contribuir um pouco com o debate, mas também aprender muito com as colocações aqui que todos os participantes vão fazendo e enriquecendo esse momento. Bom, vou me aproveitar bastante da fala da Michele. O contexto de pandemia trouxe desafios, né, sem precedentes para todos nós. Primeiro, todas as redes públicas, elas de uma hora para outra, se viram tendo que oferecer educação de uma forma completamente diferente do que sempre fizeram. Então, já daí é bastante desafiador para a gente, né? É claro que todos os professores, né, em alguma medida, já já se utilizavam das tecnologias, já se aproveitavam de vários recursos, mas outra coisa é quando, de repente, você não tem mais os seus alunos no contexto presencial, e você tem que reinventar sua própria forma de ensinar cotidianamente e de medir, né? De fazer essa análise que a Michele bem colocou na perspectiva de você entender como as coisas estão. Então, a avaliação, ela, de algum modo, enfrenta os desafios que são os mesmos desafios do momento que precede a avaliação, que é o ensino, por assim dizer, né? O processo ensino e aprendizagem. A avaliação, ela acontece de tempos em tempos, no tempo que o professor julgar necessário e naqueles tempos que são comumente acordados nas redes, para, de algum modo, tirar dali quais foram os saberes construídos pelos alunos, que habilidades eles conseguiram construir ou consolidar. E aí, como a Michele bem colocou, nós vamos levantar uma série de dados e informações, e a partir desses dados e informações a gente vai tirando conclusões, né? E essas conclusões, elas só fazem sentido, quer dizer, só faz sentido avaliar se depois da avaliação, aqueles resultados que a avaliação te deu servirem para alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É a intervenção, é o que você faz na sequência, né? O que aquilo está te dizendo? Então, a avaliação é o que permite você dar o seu próximo passo com segurança. Replanejar, ou confirmar que uma estratégia que você implementou deu certo. Então, é óbvio que nesse contexto que nós estamos vivendo,
o maior desafio é, primeiro, atingir todo mundo, né? Chegar em todos os nossos alunos. Então, nós temos boa parte das redes implementaram estratégias de atendimento remoto, e essas estratégias incluem tanto estratégias que fazem uso de tecnologias, de plataformas, de mídias digitais, quanto estratégias que fazem uso de material impresso, do livro didático, de aulas na TV aberta. Então, todo mundo está se esforçando para fazer bastante coisa. E aqui na nossa rede, na rede estadual do Rio de Janeiro, não é diferente. Então, acho que um ponto bastante importante é que tanto as redes quanto as escolas, né, seu corpo diretivo, técnico pedagógico, seu corpo docente, seja incansável em pensar estratégias para a gente conseguir chegar em todos os nossos alunos, porque tem aquele que não tem acesso à rede, tem aquele que tem acesso à rede, mas que não consegue ter uma participação regular, né? Essa qualidade da participação oscila. Então, a gente tem que pensar estratégias bem diversas para dar conta de atingir todo mundo e de garantir equidade, né? Garantir que todos os nossos alunos, de algum modo, continuem seu percurso formativo. Então, acho que esse é um primeiro desafio, e, ao mesmo tempo que dou o desafio, já dou a resposta seguinte, né? Como que a gente tem trabalhado para superá-lo? Sendo incansável em pensar novas formas de chegar nos nossos alunos, né? O tempo todo monitorando tudo aquilo que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, pensando o que mais cabe, o que mais é possível, o que a gente ainda não tentou, o que a gente ainda não fez. Outro desafio que eu vejo assim como bastante relevante é que aí, então, eu já considerando que eu tenho lá um percentual relevante de alunos que estão sendo atendidos por qualquer que seja dessas estratégias que eu mencionei, ou estratégias digitais ou não, eles estão sendo atendidos de algum modo. Como é que eu penso em instrumentos avaliativos que sejam atrativos, sedutores, sejam interessantes para os nossos alunos participarem? Porque a gente tem que considerar que eles também estão num ambiente diferente daquele ambiente que eles sempre estiveram, a sala de aula, que quando tinha dúvida levantava o dedo, que o professor ia à mesa, que o professor estava bem junto. Agora não tem essa figura de mediação tão próxima, por mais que os professores estejam se desdobrando, dando o seu melhor para continuar liderando essa mediação pedagógica com os seus alunos. Tem essa diferença, porque não é exatamente igual estar no ambiente presencial. Então, é importante também pensar em instrumentos que favoreçam esse trabalho do aluno que vai ser mais autônomo, né? E acho que, por fim, um ponto que a Michele também colocou, e eu reitero, que é a avaliação nesse contexto, ela se descola, né? Via de regra, em todos os contextos, avaliar não necessariamente é atribuir um valor, né? Não é atribuir uma nota, né? Eu não avalio para classificar, eu avalio para conhecer onde que meu aluno está, o que ele conseguiu construir, e para, a partir dali, definir meus próximos passos, né? E saber bem onde é que ele está, onde que eu estou pisando. Mas, é claro, existe se eu posso dizer assim, um fazer que também é um tanto quanto administrativo na rotina do professor, que é esse de atribuir valor, de fazer o registro nos documentos oficiais, seja o diário de classe, seja um sistema eletrônico para as redes que possuem sistema eletrônico, e no final daquele período letivo, no final das contas, o aluno vai ser classificado como aprovado ou reprovado, como um aluno que ficou em dependência, para as redes que têm dependência. Então, tem todo esse fazer, que é importante, que é um fazer docente também, mas esse momento em especial, mais do que qualquer outro, a avaliação
se descola um pouco dessa ideia de avalio para lançar nota e para também alimentar os meus instrumentos legais, que no final das contas vão culminar na aprovação ou reprovação do aluno. A gente está avaliando, nesse momento, muito mais para entender se ele está conseguindo participar, o que ele está conseguindo construir, como que ele está conseguindo fazer. E isso falando parece muito simples, mas não é, né? Tem a ver com uma quebra de cultura. A vida toda a gente avaliou, olhando também para aquilo que a avaliação nos devolvia enquanto informações e insumos para a gente replanejar e prosseguir com o nosso trabalho, mas também atribuindo valor, classificando, porque essa era uma etapa também importante, requerida de todos os sistemas, né, para o aluno entender onde ele está, para as documentações serem preenchidas, para tudo isso. Mas esse momento inteiramente novo, que nós temos nossos alunos sendo atendidos por estratégias diferenciadas, né, vivendo situações diferenciadas, não dá também para a gente pensar a avaliação com essa perspectiva, né, de avaliar para atribuir nota. Então, eu acho que, em linhas gerais, na secretaria, nas nossas unidades aqui também no Rio de Janeiro, todo mundo está muito empenhado, e imagino que essa seja a realidade de todo o Brasil, muito empenhado em pensar formas de inserir todos os nossos alunos, de estar sempre chegando em todo mundo, e de ter uma avaliação que dê conta de realmente olhar para aquilo que ele está conseguindo construir no período, sendo sensível a todas as especificidades do momento. Acho que é isso. Obrigado. E, assim, isso esbarra numa questão que é muito importante, porque, assim, a gente precisa recuperar que, historicamente, a gente está falando muito aqui da avaliação diagnóstica e formativa, né? E, historicamente, a gente tem um uso da avaliação, muito como apareceu um pouco na fala de vocês, nesse papel da punição, nesse papel da meritocracia, um pouco em alguns, como uma ferramenta para produzir, por exemplo, bonificação, como prestação de conta, as avaliações padronizadas, também em alguns contextos, em alguns países, surgiram como um movimento de exercer certa pressão sobre as escolas para que elas pudessem performar melhor. Então, eu acho que todo esse tema que às vezes é quase um pouco tabu nas escolas, porque muita gente tem memórias avaliativas muito negativas, né? De se sentir muito mal quando entrou em contato com um teste, uma prova, que é um jeito, é um instrumento de um processo avaliativo. E o que vocês estão trazendo aqui para a conversa, que é muito importante e que vai muito ao encontro do que muitos especialistas falam, que agora não é muito momento de discutir a avaliação somativa, para ter um número, para ter um resultado. É muito mais o momento de discutir a avaliação formativa e diagnóstica no sentido de entender essas desigualdades que foram produzidas no período de isolamento, de não aulas presenciais. Os alunos, o que pode ter acontecido em muitos cenários é que essas desigualdades elas se ampliaram, porque aqueles alunos que têm menos acesso, eles ficaram ainda mais distantes. Então, o papel da avaliação nessa retomada é muito mais de entender qual é o tamanho dessas desigualdades, e para isso a gente precisa usar e resgatar essa importância do papel formativo, diagnóstico, de uma avaliação para a aprendizagem. Apareceu aqui um comentário quase agora da Estela, falando que a avaliação não tem que se colocar como mais um mecanismo de exclusão social, né? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando. A gente está vivendo, acho que esse contexto de pandemia, a produção de conteúdo que a gente vê em vários temas tem uma fala que sempre aparece. Ela revelou a desigualdade social nos lugares que há mais desigualdade social, então de acesso, a conexão. Muitas vezes as escolas em algumas comunidades é o único equipamento social que aquela comunidade acessava e ela se viu sem esse equipamento. E se a gente pega esse instrumento e dá um sentido para ele, que é para, mais uma vez, aumentar essas desigualdades, a gente está perdendo o grande valor de usar a avaliação como formativa.
E aí, eu quero trazer uma pergunta aqui que apareceu do Cris Santos. Não, deixa eu me organizar aqui, peraí. A pergunta é do Riso Pessoa, desculpa. E aí, talvez, não sei se Michele quer comentar, ou Ana, fiquem à vontade. Vou passar para a Michele. O que será pertinente avaliar na retomada das aulas presenciais? Tem algumas pessoas comentando um pouco sobre que foi muito difícil entregar material para os alunos, como conduzir as avaliações nessa volta. Tem um dado que eu acho importante, algumas organizações fizeram um levantamento e 74% dos estudantes brasileiros receberam algum tipo de material em suas casas durante o período de isolamento. É lógico que isso aqui é uma média, né? Esse número pode ser um pouco maior ou menor, mas é também para a gente entender que, de alguma maneira, algumas famílias receberam algum tipo de material, ou remoto ou impresso. E aí a pergunta, Michele, é essa. O que é pertinente avaliar agora nesse retorno? O que você, por exemplo, tem planejado a partir, olhando para a escola que você dirige, enfim, deixa eu compartilhar um pouco o que você pensa sobre isso. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter clareza do que a gente quer avaliar. Então, o que foi ofertado para esses alunos nesse período, e, a partir disso que foi ofertado, como que eu posso levantar informações daquilo que os alunos se apropriaram ou não. Então, não dá para eu avaliar algo que eu não ofereci, né? Então, eu tenho que verificar, até quando as aulas ocorreram presencialmente, onde esses alunos pararam. As aulas foram suspensas muito no começo do ano, então, nem todo mundo conseguiu, até cessarem as aulas, ter esse levantamento. Então, é assim, dentro do que era um trabalho contínuo que a gente vinha fazendo, a gente já tinha alunos que não estavam no mesmo nível, alunos em diferentes, né, etapas do processo, e esse distanciamento aumentou ainda mais a distância entre os alunos. Só que não tem como eu avaliar aquilo que eu não ofereci. Então, o que a minha rede ofereceu, o que a minha unidade escolar, os meus professores ofereceram, né? Então, a nossa avaliação vai ter que partir desses objetos. Eu tenho que primeiro definir quais são os objetos que eu vou avaliar. A rede que eu trabalho, ela ofertou um material impresso, que foi entregue na casa dos alunos. Nem todos os alunos receberam, porque nós também temos alunos que têm uma questão de CEP, de residência, onde muitas vezes os correios não chegam para levar, ou aquele aluno que mudou de local e ainda não tinha informado a escola, então o material não chegou ao seu endereço. Então, percebe que mesmo tendo clareza do que foi ofertado nesse período, e elaborando atividades, instrumentos de avaliação que me permitam levantar informações sobre isso que foi ofertado, eu ainda tenho aluno que não teve o acesso a isso que, teoricamente, foi ofertado, mas não quer dizer que ele se apropriou. Então, eu vejo que, primeiro, a gente precisa conhecer o que nossa rede ofertou e o que a nossa escola ofertou para além do que foi ofertado pela rede. Né? Porque esse foi um movimento que, por exemplo, na escola que eu atuo, foi feito. Além do material da rede, os professores também elaboraram materiais complementares para disponibilizar para os alunos. Tendo clareza que objetos são esses, a gente pode pensar nessa coleta de informações, diferentes instrumentos para trazer essas informações. E ainda assim, vão ter os alunos que a gente não vai conseguir fazer essa aferição, porque eles não tiveram o acesso. Então, aí vem o desafio de pensar na retomada, como agir para que esses alunos consigam alcançar e acompanhar os demais colegas que conseguiram se apropriar. Tem um comentário aqui da Silvana, né? Fundamental. Silvana Regis, só uma correção, eu falei o riso e é a riso, já me ajudaram aqui a corrigir. A Silvana diz assim: é fundamental ressignificar postura e práticas avaliativas no retorno às aulas. E é exatamente isso, Silvana. Acho que a gente precisa fazer as pazes com a avaliação, como a gente tem falado aqui, no sentido de entender
que é um instrumento, né, coletar informação, produzir um juízo de valor sobre esse conhecimento é muito importante para nortear o trabalho da escola. Então, quando a avaliação ela ocorre nesse sentido, faz todo sentido a escola, inclusive, formar os professores para entender quais são as melhores ferramentas avaliativas, como produzir retroalimentação, feedback, devolutiva para os alunos mais qualitativas, né? Muitas vezes os estudantes recebem, pegando, sei lá, as famosas provas, um número, mas não fica muito claro para ele se ele é 7, o outro é 5, o que ele sabe, o que ele ainda não sabe. Então, até também qualificar um pouco o feedback mais qualitativo, no sentido de que também os estudantes possam olhar para a própria aprendizagem e extrair informações dessas avaliações. E ouvindo vocês falarem, eu fico pensando um pouco sobre que as escolas, a gente precisa fazer um pouco esse panorama geral. As escolas estão dentro de secretarias de educação, e essas secretarias estão aí, como a Ana deu o relato, pensando qual a melhor maneira de produzir políticas, portarias, para apoiar o trabalho nas escolas. Eu acho que um convite importante a ser feito é os profissionais da escola, os gestores escolares, os professores, serem mais protagonistas no sentido de também ofertar informação para a secretaria, né? Porque as secretarias têm diferentes portes, mas muitas vezes, dentro daquela realidade, talvez o diretor está passando por uma experiência muito específica, e acho que juntar essas informações e devolver para a secretaria ajuda a secretaria, acho que com mais informações, a produzir políticas que dê conta de apoiar diferentes escolas, porque acho que esse é o desafio, é entender também que o movimento pode ser de baixo para cima, né? Os gestores ouvirem esses professores, ouvirem essas famílias, as que forem possíveis serem escutadas, porque a Michele bem relatou, está sendo difícil essa comunicação muitas vezes, juntar essa informação e devolver para a secretaria como conhecimento. Olha, quando se pensa políticas de avaliar, é importante considerar isso e isso que aconteceu, essas realidades, acho que isso ajuda a gente a tentar minimizar os erros, porque os erros são inevitáveis. E no momento que a gente entende que errar é parte do processo de aprendizado, a gente começa a lidar com o erro de outra maneira, porque a gente vai falhar. Talvez você vai tomar uma iniciativa ali, seja na gestão da escola, seja na secretaria, e vai ver que não foi a melhor tomada de decisão. E aí a gente volta e aprende com aquela tomada de decisão. Só que à medida que a gente ouve as pessoas, talvez a gente erre menos, porque alguém lá na frente já errou e já ensina, não funciona fazer assim, vamos tentar fazer de outra maneira. Tem uma pergunta aqui, eu vou trazer para a Ana, olhando então um pouco de novo para a secretaria. Qual é o papel, Ana? Como você enxerga o papel da secretaria em relação ao uso das avaliações nesse retorno das aulas? A gente falou um pouco sobre isso, mas quais são as atribuições, o que a secretaria precisa fazer, o que deve ser da secretaria? Acho que, na linha do que a gente vem conversando aqui, né, pensar que a avaliação não pode ser um instrumento para excluir, né, um instrumento de excludência. A avaliação tem que estar a serviço agora da equidade. Então, quando do retorno das atividades presenciais, né, em que pese, quer como seja esse retorno, como a Alex falou no início, somos um Brasil gigante e cada um com uma realidade, mas nós entendemos que o papel da secretaria é apoiar as escolas para que elas possam realizar um olhar diagnóstico, uma avaliação diagnóstica e entender que perdas foram essas. Como a Michele bem colocou, né, é presumível que perdas estejam acontecendo. A gente não consegue alcançar todos os alunos com as mesmas estratégias, a gente não consegue alcançar ao mesmo tempo. Aqui na nossa rede, a gente também tem uma realidade parecida, Michele, quanto à entrega do material impresso. Nós entregamos, aí tem problema com o CEP, já há algumas semanas o material que não foi entregue foi todo para alguns núcleos e os alunos estão pegando lá nas suas unidades, então isso deu uma celeridade, mas
tem sempre essa coisa de que você não consegue atingir ao mesmo tempo, porque esbarra num monte de coisa que não necessariamente é governabilidade só da escola, ou só a escola tem como resolver sozinha. Então, é importante entender agora que perdas foram essas, dentro daquilo, obviamente, acho que um ponto bastante importante da fala da Michelle, daquilo que foi ofertado, né, daquilo que foi o combinado para esse período, que conseguiu ser trabalhado no período que antecedeu a interrupção das atividades presenciais, e no nosso caso, aqui no nosso estado, como na nossa estratégia, a gente conseguiu produzir para os alunos material coerente com as nossas expectativas para o nosso primeiro ciclo avaliativo, para o nosso primeiro bimestre. Então, a avaliação tem que ser coerente com aquilo que eu esperava ofertar, mas, em alguma medida, eu sei que os alunos não receberam aquilo da mesma forma ou com a mesma qualidade de quando eles estavam no atendimento presencial, e mesmo no atendimento presencial já identificávamos, sim, alunos com níveis de aprendizagem diferenciados, e aí, a partir da realização dessa avaliação diagnóstica, nós vemos o papel da secretaria muito como quem vai propor as políticas públicas, né? A partir desses resultados, o que vai se mostrar necessário? Que demandas que vão ser apontadas disso? Então, muito provavelmente vai ficar claro que a gente precisa focar, por exemplo, em estratégias de recuperação de estudo, de reforço escolar, de ampliação de carga horária, de outras estratégias, né, dependendo da possibilidade daquela unidade escolar, dependendo da necessidade daquela outra, dependendo do que é possível fazer em cada contexto, mas esses resultados vão apontar uma série de necessidades e cabe à secretaria prover, pensar programas, ações estruturantes, políticas que possam dar conta de minimizar os impactos que esses alunos sofreram durante esse período de atendimento não presencial. Então, acho que esse é o principal papel, né, que a secretaria tem, de conseguir, de fato, entender o que aconteceu nesse processo, como os nossos alunos estão voltando e o que é importante a gente fazer a partir daí para minimizar ao máximo o que a gente percebeu como desafio. Ótimo. E, assim, eu estava lendo alguns materiais sobre que medidas, né, secretarias têm tomado, secretarias de outros países que já estão voltando, e aí tem uma questão contextual também, né, porque os países que foram mais afetados primeiro são países, na sua grande maioria, mais desenvolvidos, com mais recursos. Então, até quando a gente olha para se inspirar no que está sendo feito, a gente tem que olhar muito crítico, entender que são países que possuem outras realidades, estão vivendo, estão numa outra discussão em relação à questão da educação. Então, acho que até quando a gente olha para esses países, tem que ter essa visão crítica. Mas o que esses países, que alguns já estão retomando e têm feito, são coisas que a gente esbarrou um pouco aqui quando olha para o papel da secretaria. Alguns suspenderam a reprovação, então, falando de avaliação somativa. O que é avaliação somativa? É entender o que se produziu como conhecimento ao final de um processo para tomar uma decisão em relação à continuidade ou não, por exemplo, na série ou ano em que o aluno está, né? Que são geralmente aqueles finais de anos, de ciclos que tem nas escolas. Os países suspenderam, por exemplo, a reprovação dos estudantes. Alguns países não trabalharam com conceitos estanques, assim, a nota, porque entendiam que eram muito injusto e trabalharam com conceitos mais qualitativos e mais abertos, como, por exemplo, atende, precisa desenvolver, está em andamento as aprendizagens. O que a Ana falou também tem acontecido em algumas secretarias, que as secretarias pensar programas de recuperação paralela, de aproveitamento de estudos para os alunos que foram mais prejudicados nesse período, como é que a secretaria disponibiliza recursos, só que aí entra um outro desafio, porque a gente também tem uma crise econômica.
E muitas secretarias estão vivendo um desafio econômico, né? Acho que com menos dinheiro em algumas pastas, como a da educação, também muitas vezes tem menos recursos para poder fazer programas extras. Então, tudo isso é parte do contexto que a gente está inserido no momento. E algumas secretarias têm usado para dar nota o desempenho anterior a antes da pandemia. Então, como é que era o desempenho do estudante antes do período de pandemia? E é também uma estratégia. Então, são alguns exemplos. A gente aqui também teve um outro desafio, porque a gente estava no começo do ano escolar. Em alguns países, isso aconteceu no meio, porque o ano escolar tem uma organização diferente. A gente, quando estava começando a se organizar, a gente tinha pouca informação sobre a aprendizagem deles. Então, acho que tudo isso faz um pouco o mapeamento da dificuldade dos desafios que a gente tem para superar. Eu vou colocar uma pergunta aqui, que fala um pouco sobre essa questão que a gente conversou, da questão da equidade. A Edivalda Rios pergunta assim: quais estratégias a gente sugere como instrumento de uma avaliação que mantenha essa premissa da equidade? Então, nesse retorno, como avaliar os estudantes de um ponto de vista equitativo? Não sei se Michele quer falar, Ana. Então, eu vou responder do ponto de vista da minha experiência, do ponto de vista muito pessoal, né? Eu acho que o que vai dar esse tom da equidade, da inclusão, não é em si o instrumento, mas a decisão que eu tomo a partir do que eu identificar nesse instrumento, né? Eu posso sim e devo diversificar os instrumentos que eu vou utilizar, porque os alunos são diferentes, têm especificidades e têm formas diferentes de demonstrar os seus saberes, mas o que vai determinar se eu vou acolher esse aluno e criar uma trajetória para ele ou não está no instrumento. Eu vou dar um exemplo. Eu elaboro uma avaliação com 10 questões. Se ele acertou 5, 3, 7, 8, não é isso que vai determinar se ele está sendo incluído ou excluído, mas qual é a minha decisão a partir do resultado que ele demonstrar. Então, se ele tirar menos do que 5, eu vou reprovar ele fazer o ano novamente? É essa decisão desse colegiado que vai estar incluindo ou excluindo. Ou, olha, ele tirou menos do que 5, mas o que é que ele acertou e o que é que ele errou? Quais eram os objetos de cada item, de cada questão que compunha essa prova? Não, olha, eu percebi que ele sabe fazer, ele domina esses objetos. E esses ele não domina. E a minha decisão não vai ser para se ele continua os estudos, não continua. A minha decisão vai ser, então eu sei que com este aluno são esses os objetos que ele não domina e eu preciso trabalhar esses objetos com ele. E se eu vou dar conta de trabalhar esses objetos até dezembro desse ano, ou se eu vou criar um percurso para que ele tenha a oportunidade de se apropriar desses objetos ao longo do caminho dele, incluindo o ano que vem, até o final do ciclo no qual ele está, é essa decisão que vai fazer a diferença e trazer a equidade, trazer a inclusão desse aluno. Então, muitas vezes, a gente põe uma decisão, põe na conta da avaliação algo que, assim, a avaliação, ela exclui, a avaliação, ela é muito ruim, mas isso está no instrumento que eu usei ou na decisão que esse grupo toma a partir do resultado que isso apresenta, né? Então, a minha sugestão seria, primeiro, ter muito claro os objetos que eu quero avaliar. Criar instrumentos que dê condição do aluno mostrar o que ele sabe. Quanto mais ele conseguir mostrar o que ele sabe naquele instrumento, se sentir à vontade de mostrar o que ele sabe, mais informações eu vou ter sobre esse processo, sobre essa aprendizagem. A partir disso, né, eu sei o que os meus alunos sabem, o que eles não sabem, aí eu posso traçar estratégias que garantam essa equidade. Olha, eu tenho esse grupo de alunos que está mais atrasado, eles vão precisar de uma recuperação no contraturno, vão precisar de uma atenção a mais do professor. Olha, esses alunos estão intermediários, esses aqui conseguiram se apropriar mesmo no ensino remoto. Que eu acredito que se apropriar
plenamente mesmo no ensino remoto, será uma minoria. E não é por não confiar no trabalho dos professores, mas é pensar em todas as questões que estão envolvidas. Então, assim, o aluno tem autonomia, nem toda criança, nem todo jovem, até adulto, nem tem adulto que não tem autonomia para seguir um roteiro de estudo sozinho, ele precisa, sim, do apoio de um par, né? Então, tem a questão da autonomia, tem a questão da condição socioeconômica, tem a questão da condição sociocultural. Uma criança, por exemplo, eu jamais poderia, vou dar um exemplo pessoal, para não falar de terceiros, né? Eu não posso comparar a condição do meu filho, sendo filho de uma professora, com a condição de uma criança que a mãe não domina e não tem como ajudá-lo, não tem nem como orientá-lo. Então, assim, são tantas variáveis que o que vai trazer essa equidade vai ser a decisão que a gente vai tomar a partir do levantamento que nós vamos fazer no momento que nós fizermos a avaliação, né? Então, levantamos essas informações, esse eu posso dizer que está, vamos dizer assim, suficiente. O que não está, a minha decisão é como eu o incluo. Aí a gente garante a equidade. E é muito interessante essa conversa, porque eu acho que o grande ponto, e aí fica aí o convite para o público que está acompanhando a gente agora, quem estiver acompanhando depois, se não for nesse exato momento, mas é a gente ter essas palavras-chave, esses conceitos dentro da nossa cabeça e dentro das nossas intenções para tentar produzir que esse processo seja o menos injusto possível. Então, se eu entendo que eu estou preocupado com a equidade, no sentido de entender como que se deu esse processo de aprendizagem durante o período remoto, se eu estou preocupado em produzir informação para gerar aprendizagem, não para gerar um status no sentido de aprovado, reprovado, uma nota para o aluno, eu vou norteando a prática pedagógica com um objetivo. Eu acho que essa é a grande ideia, né? É usar essa... Acho que a gente já tem muitos desafios quando a escola voltar, muitas coisas para se pensar quando as aulas presenciais voltarem, né? Porque as escolas seguem. Mas eu acho que o grande papel da avaliação, e que a gente tem debatido muito aqui, ela não ampliar as exclusões e as desigualdades que já existem. E também, se não sabe como fazer, conversa com outros gestores escolares, pede apoio na Secretaria de Educação, né? Enfim, conversa com os professores, pensando o papel dos gestores escolares. Eu acho que se está em dúvida de como fazer esse processo da melhor maneira possível, também busca apoio para tentar manter essa ideia de que a gente precisa coletar informação sobre a aprendizagem para produzir a aprendizagem, e não mais desigualdade, enfim, coisas que a gente já conversou aqui. Eu vou trazer, então, Michele, mais uma pergunta, agora olhando para a escola, e você falou um pouco, acho que só para fechar essa ideia, você tocou bastante no ponto de que a avaliação é uma parte, mas ela tem o antes, né, que a gente tem falado, esse planejamento, olhar para o currículo, não tem como discutir a avaliação se olhar para o currículo, né, sobre o que deveria ter sido ensinado. A gente tem uma tradição que a gente tem superado, mas que muitas vezes a prova é que induz o ensino. Então, a gente tem um teste, uma prova pensada, e a partir dela a gente planeja o que vai ser feito na escola. Quando a lógica deveria ser inversa. A gente refletir sobre o que a gente gostaria que os alunos aprendessem, e a partir de planejasse esse processo de ensino-aprendizagem, e durante o processo e ao final avaliasse se deu conta ou não. E eu acho que o que a pandemia trouxe, ela trouxe muito forte essa lógica, que a gente precisa olhar para entender se, dentro desse momento remoto, a gente deu conta de produzir algumas aprendizagens ou não, e quais são elas. E aí eu queria trazer para você, Michele, comentar, então, como realizar essas avaliações no contexto das escolas agora, a Ana falou um pouco da secretaria, quando as aulas voltarem. Então, eu vou pegar um gancho da sua fala, né? Quando você diz assim, que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa conversar, que a gente tem que encontrar parceiros. E eu vejo essa necessidade muito forte quando a gente fala do avaliar. Por quê? Porque quando a gente busca
tanto na literatura, quanto nas secretarias, nas pesquisas, enfim, a avaliação, ela não faz parte da nossa formação. Na formação inicial, tem pesquisas que mostram que ela é praticamente inexistente. E muitas vezes, quando ela acontece na formação continuada, ela não dá conta desses instrumentos. Ela fica nos dados das avaliações externas ou ela fica no campo conceitual. Essa prática do avaliar, ela faz parte da função do professor, né? Ela é inerente à função do professor, e a gente não tem esse respaldo técnico. A gente vai aprender a avaliar no nosso cotidiano, ali no dia a dia, inicialmente, às vezes até reproduzindo modelos de avaliações que a gente diz que nos causaram sensações ruins, mas são esses modelos que a gente vai reproduzir com os nossos alunos, mesmo sabendo o quanto aquilo nos sensibilizou ou não enquanto estudantes. Então, eu acho que o primeiro ponto a gente não pode fazer isso sozinho. A gente precisa recorrer aos pares dentro da minha unidade, aos pares com a secretaria. A secretaria também precisa pensar nesse processo de formação e avaliação para os docentes, e eu não estou com isso dizendo que os docentes não têm condição de avaliar, mas eu acho que é importante as secretarias ajudarem a qualificar essas práticas, porque às vezes a gente busca ajuda e não encontra, não tem esse subsídio, né? Então, a gente fazer isso junto, discutindo, a partir do que foi ofertado e trazendo o olhar para além da nota. Porque, vamos lá, eu vou retomar o exemplo de 10 questões para uma prova de 0 a 10. 2 alunos acertaram 5 questões, só que eles acertaram e erraram questões diferentes. Ou seja, ambos têm nota 5, mas eles não sabem a mesma coisa. Então, a estratégia que eu vou usar para o que eu tenho que trabalhar com não é a mesma coisa que eu tenho que trabalhar com o outro. Então, o que me preocupa muito nesse retorno, a partir da minha experiência enquanto professor e do que eu estudei de avaliação, é que eu acredito, né, que não adianta a gente construir instrumentos maravilhosos e perfeitos, aí a gente corrigir, dando uma nota, acertou 5 de 10, 6 de 10, tanto de 20. Só que eu não olhar o que ele errou e o que ele acertou. A nota, o quanto... Lógico que quem acerta mais sabe mais. E quem acerta menos sabe menos. Mas agora a gente precisa saber dizer o que sabe cada um. E para eu dizer o que sabe cada um, eu contar a quantidade de acertos e atribuir um valor, um número, não vai dar conta. Por que eu falo que a gente vai precisar buscar os pares? Porque não vai adiantar criar um monte de instrumentos, levantar um monte de dados, se esses dados não forem relevantes e não ajudar a gente a entender o que os alunos sabem e não sabem. Vai dar um trabalho horroroso, os professores vão ficar doentes, virando madrugada, corrigindo instrumentos, e na hora que a gente chega para um conselho e pergunta o que o aluno sabe, o que ele não sabe, a gente não sabe responder. A gente acaba falando se fez, se não fez, se importa se você não tem condição, mas da aprendizagem a gente não consegue responder. Então, eu acho que agora o que a gente tem foco é que o que a gente avalia não é o aluno, o que a gente avalia é do objeto que eu esperava que ele tivesse se apropriado, se ele se apropriou ou não, e que não importa se foi 5, 10, 5, 20. O que importa é, do que ele respondeu, eu tenho que ter tabulado o que ele sabe e o que ele não sabe para planejar a intervenção. Mas isso não é uma tarefa fácil. Por que isso não é uma tarefa fácil? Porque não é cultural. O cultural é eu elaborar as questões, somar os acertos e dar uma nota baseada no acerto. O aluno que está nas pontas da vara, ok, o aluno que acerta tudo domina praticamente tudo, daquilo que está sendo avaliado, né, não do currículo. O aluno que não acerta nada, ele não domina nada. Mas, como eu disse, o aluno que está no meio termo, eu tenho 2 alunos simples, porque eles acertaram perguntas diferentes, eles sabem coisas diferentes. E eu, para fazer um plano de ação, eu preciso saber a diferença do João para o Pedro.
Então, eu acho que isso vai ser um grande desafio e que a gente vai ter que investir mais tempo nesse planejamento, nesse olhar, nesse o que eu quero avaliar, para fazer um trabalho que levante as informações que vão responder a essa pergunta, do que eu produzir muita coisa que não me responde isso. Que vai ser um trabalho incessante e não vai dar conta do resultado. Essa é a minha preocupação dentro do meu trabalho, né, do meu fazer. Então, Eu vou aproveitar aqui o comentário da Cleusa, que apareceu e acabou de sair, de que ela agradeceu, que foi uma boa reflexão. A gente, com certeza, ficaria aqui muito mais tempo falando sobre o assunto, e a minha avaliação é de que a gente atendeu o objetivo de debater ideias, né? Não são verdades absolutas, né? A gente não tinha a pretensão aqui de dizer o que as pessoas têm que fazer. A gente queria trazer 3 experiências distintas para dialogar com vocês, mas eu acho que a última fala da Michelle, ela conversa muito com um tema que tem sido muito recorrente nesse momento, em vários aspectos, que é a gente aumentar o nosso sentimento de comunidade. A gente nunca foi tão acionado para entender o quanto a gente é um corpo coletivo. As práticas, muitas vezes, nas escolas, elas são muito individuais, né? O professor dentro da sala de aula dele, é o diretor dentro da direção, e esse apoio que a Michelle sinaliza, ele vai ao encontro da gente pensar como é que a gente produz uma comunidade dentro dessa escola, onde a gente está pensando juntos, e onde a gente está tentando acertar junto, e como é que a gente ajuda a secretaria a entender esse grupo de escolas, né, quais são essas realidades, e também produzir política de uma maneira mais comunitária, vamos dizer assim. Então, acho que isso é muito importante, isso é uma crença que eu acho que faz muito sentido, a gente tem refletido muito sobre isso, que as pessoas juntas, elas podem ir mais longe. Eu acho que esse tem que ser o espírito da volta, olhar para todas as realidades, dentro das suas particularidades, sempre que possível, apoiar mais quem precisa de mais apoio, talvez nunca foi tão importante para a gente isso, e reconhecer os não saberes, é o que a Michelle falou. Muitas formações iniciais, elas não dão conta de todas as demandas que são necessárias para fazer um bom trabalho na escola. Então, reconhecer também, talvez, que para alguns o tema da avaliação talvez seja algo mais que se sente mais confortável, para outros é um tema de insegurança. Esse é o momento de buscar apoio, e apoio no sentido de estudar, de buscar informação, e a gente espera que essa live tenha ajudado vocês nesse sentido. Eu vou começar agora com a parte de finalização aqui. Eu já dou uma última palavra para vocês darem um tchau, tá? Então, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Tem muitas cidades, eu vou citar aqui as que eu tenho aqui, que deram um oi. Não há no menor sentido a gente propor um debate como esse se não tiverem vocês aí junto com a gente, refletindo sobre isso. Então, a gente tem Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taubaté, Osasco, Mogi das Cruzes, Francisco Morato, São Paulo, em Minas Gerais, Piacatuba, no Pará, Marabá, no Rio de Janeiro, aí os conterrâneos da Ana Valéria, tem Maricá, Rio de Janeiro, Itatiaia, São Fidélis, tem um monte de gente de Alagoas, Pão de Açúcar, Maceió, Penedo, Porto das Pedras, Arapiraca, São Miguel. Eu estou me sentindo assim no programa, sabe, assim, falso, sei lá, não sei nem que programa que fala todas essas cidades. Vamos lá, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Satutaba, São Luís do Quintute, Alagoas, Rondônia, Porto Velho, Caldeias do Jamari, no Piauí, Teresina, Bom Jesus, Santa Filomena, no Ceará, Aquirás, no Paraná, Cascavel, Curitiba, em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, Campina Grande, na Paraíba, São Luís, no Maranhão, e Novo Gama, em Goiás. Espero ter dado conta de falar todo mundo. Se alguém falou aí e eu não falei, me desculpe, mas eu acho que dá uma visibilidade de quantas cidades estão preocupadas com esse tema, e isso é muito legal, porque, de certa maneira, um pouco do que a gente falou aqui está chegando em diferentes partes desse nosso país. E aí, tinha um sorteio que ia ser feito, que foi feito do curso online,
E aí, quem está com muita sorte aqui, o resultado é o seguinte: quem ganhou o curso foi Fabiana de Almeida Araújo. Então, Fabiana, parabéns, você vai poder estudar um pouco mais. A equipe da Elos vai entrar em contato com você para te explicar como acessar o curso. Eu vou fazer um convite para vocês seguirem as páginas das redes sociais da Elos, Instagram, YouTube, LinkedIn, o próprio site da Elos, tem muitos conteúdos lá, texto de blog, e-book, então, quem interessado, quer ver mais coisas, acessem. E a próxima live, fica aí o convite, vai ser segunda-feira que vem, sobre criatividade emocional. Então, se o tema te interessa, já anota aí, se conhece outras pessoas que também querem saber sobre o assunto, compartilha. E aí eu quero agradecer especialmente a Michelle e a Ana por terem participado dessa conversa. Eu tinha dito no nosso aquecimento, e para mim já seria um aprendizado escutar vocês, e foi. E aí, se vocês quiserem fazer algumas palavras finais de agradecimento, muito obrigado. Obrigada, Alex. Eu que agradeço a você, a Michelle, por essa companhia, pelos aprendizados, a todos que estão aqui nos acompanhando. Um beijo especial aqui para a galera do Rio, para a galera de Marabá também, com quem eu trabalhei lá no Pará. Eu agradeço demais, acho que foi uma reflexão muito pertinente, e assim, eu só concluo me aproveitando um pouco dessa reflexão que vocês fizeram no final, né, dessa importância de criar pontes e parcerias, e isso cabe muito também para a secretaria, você falou muito do protagonismo da escola, né, de um pouco demandar para a secretaria dialogar, sinalizar um pouco aquilo que é importante, e eu acho que as secretarias também têm que estar muito sensíveis a isso, têm que estar construindo tudo que está pensando nesse momento, em constante diálogo com suas escolas, porque é um momento novo, e se a gente não constrói junto com quem está vivendo esse momento, com a mão no fazer, né, as chances de não ser assertivo são muito grandes. E as secretarias também têm que buscar parcerias com outras secretarias, né, com outros pares. Tem um monte de gente pensando e descobrindo novas soluções. Esse momento requer não só todas as políticas que a gente vai pensar em função de uma avaliação diagnóstica, de instrumentos que a gente aplique para os nossos alunos, mas como você bem trouxe, Alex, ocasionalmente a gente também vai ter que discutir alguns dos nossos normativos, dos nossos regramentos, né? Eles não vão se aplicar a esse momento que a gente viveu. Então, acho que todas as secretarias estão debruçadas nesse esforço também, mas ele só tem chance de ser exitoso se a gente está trabalhando junto, né? Tá bem perto das escolas. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e estamos aí para estar sempre discutindo a respeito. Eu agradeço a Alex, a Ana, a Elos, pelo convite, por essa oportunidade, né? Fico feliz em saber que a nossa discussão atingiu tantos lugares, tantas pessoas, espero que tenha contribuído. De maneira nenhuma a ideia foi trazer receitas, mas reflexões para que a gente pense junto, né, que possa nortear esse caminho. Foi muito bom ter esse contato com a Ana, eu fui formadora por 2 anos no Rio, em avaliação, então, assim, sinto muita saudade do grupo de docentes do Rio de Janeiro, e não só o grupo do Rio, mas de São Paulo, onde eu estou. O que eu deixo como mensagem de encerramento para os docentes que estão nos acompanhando, né, os docentes são potentes, a gente tem muito conhecimento, a gente sabe, né? Então, a secretaria só tem a ganhar com a ponte, com essas pontes e ouvindo seus docentes. Nós temos muita gente com excelente capacitação, formação na rede pública. Esse momento não está sendo fácil. Quando esse momento mais grave de ameaça à saúde passar, também não vai ser fácil essa retomada, né? Vai demandar muito trabalho, muito esforço. Mas, de verdade, eu acredito que mesmo com as nossas limitações, porque somos humanos, limitações em todos os sentidos, físicas, humanas e até formativas,
se nós trabalharmos juntos, a gente vai conseguir superar e, com o tempo, a gente vai conseguir recuperar os prejuízos desse momento e continuar produzindo e produzir cada vez melhor uma educação pública de qualidade, né? Com todas as críticas que recebemos, nenhuma educação pública é possível sem os professores, sem esses profissionais, assim, a quem eu tiro o meu chapéu, a quem eu me dedico. Então, o que eu deixo de mensagem é que vocês acreditem em vocês, unam-se, né, que a gente possa se ajudar. E que essa live tenha colaborado para ajudar aí na reflexão de vocês. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado. 2 últimos comentários é que os comentários que vocês fizeram aí na live, eles vão ser respondidos, e a gente também vai compartilhar o material com links para aprofundamento sobre o tema. Então, quem quiser saber mais sobre a avaliação, a gente fez uma curadoria de materiais para vocês lerem um pouco mais. É isso, eu desejo uma ótima semana para todo mundo que acompanhou a gente. Eu fico super feliz também de ter recebido o convite da Cláudia e da Silvana para mediar essa conversa, me sinto honrado de que a gente dê o lugar para a avaliação que ela merece, como uma ferramenta formativa para saber o que os nossos alunos sabem e para corrigir essas distorções que acontecem no meio do caminho. Então, fiquem todos bem, e é isso. E aí, enfim, até a próxima live, segunda-feira, e obrigado, meninas. Tchau, tchau.